A gente fala agora sobre crianças com habilidades especiais, o que antigamente o pessoal costumava chamar de superdotados. Nossa convidada, a psicopedagoga Maria Carolina Lolli, tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, essa terminologia mudou já faz um tempinho, né? Isso. Então, o que antigamente era conhecido como superdotação, né? Hoje nós reconhecemos no meio acadêmico ali e no meio escolar como altas habilidades. É claro que a gente precisa diferenciar um pouco uma criança com altas habilidades, com um diagnóstico para altas habilidades, de uma criança que tem mais facilidade para aprender, né? Do gênio, porque tudo isso é diferente. Então, a gente precisa diferenciar cada caso para daí sim dar o diagnóstico correto. É isso que eu já ia te começar perguntando. É quem faz esse diagnóstico, é só o profissional ou a mãe já pode ter essa noção? Então, existem alguns indícios que a gente pode direcionar, né? E aí sim, quando a gente percebe esses indícios, a gente procura um profissional que seja capacitado para fazer o diagnóstico específico, né? Que utilize, então, aqueles testes que a gente sempre comenta aqui, testes específicos, padronizados, que vão me garantir um diagnóstico fidedigno daquela realidade da criança, né? Dá para você dar uma ideia para a gente, assim, por exemplo, do que é uma criança que aprende muito bem e uma criança com habilidades especiais? Por exemplo, uma criança precoce, né, uma criança que tem muita facilidade para matemática, por exemplo, é uma criança que em determinado conteúdo de matemática terá facilidade. No entanto, em outros conteúdos de matemática, ele terá o rendimento normal, né? Uma criança que é, assim, precoce, né, é uma criança que fala bem, por exemplo, né? No entanto, ele tem a mesma capacidade de memória, capacidade de atenção, de raciocínio lógico de uma criança da faixa etária dele, né? Já a criança considerada com altas habilidades, né, é uma criança que os parâmetros dela, né, de memória, de atenção, de pensamento lógico, de abstração, são diferentes da idade dessa criança. Então, são além da idade, não só para conhecimentos específicos, né? Mas nessa questão cognitiva toda. Então, memória, raciocínio lógico, a questão do pensamento abstrato. A criança, você fala alguma coisa para ela, daquela fala sua, ela já consegue abstrair, pensar outra coisa super diferente, correlacionar com outras coisas que ela viveu, sabe? Então, essa criança, ela faz uma teia de sentidos com um pedacinho, com alguma fala sua. E com que idade dá para saber isso? Logo na primeira infância. Então, tem crianças que são diagnosticadas com altas habilidades com 3 anos, com 2 anos, né? Depende, então, do olhar aguçado da família, né? E da escola para encaminhar essas crianças para o profissional. E, assim, uma coisa importante é que não dá para lidar com ela da mesma forma do que com as outras crianças, né? Não que ela seja, né, anormal, não é isso que eu estou dizendo. Mas, às vezes, ela precisa... Fica chato para ela, né? Se ela tiver uma atividade normal, é isso? Isso, porque como ela tem muita facilidade para responder uma atividade corriqueira, né? Que seria entregue para as crianças da mesma idade. E essa atividade fica muito enfadonha para ela. Então, ela acaba se desinteressando. Por isso que é importante fazer esse diagnóstico o quanto antes, para daí sim, todas as atividades que forem dadas para essa criança serem, então, mediadas de uma maneira diferente, né? E é claro que o fato de tratar essa criança diferente não é bem assim, né? Porque se você acaba tratando essa criança diferente no meio ali, e essa criança percebe que ela está sendo diferente, você também acaba trazendo outro problema para ela, né? Então, assim, essa questão da mediação para uma criança com altas habilidades, ela deve ser pensada da mesma forma que a gente faz a mediação para uma criança com dificuldade de aprendizagem. Ela precisa ser incluída no seu grupo, precisa ser incluída na sala de aula, né? Na sua realidade ali. É a pergunta que eu ia te fazer. Dá para fazer isso? Como, de repente, não privilegiar e também não desprivilegiar? Como fazer isso de uma forma que fique tudo meio parecido? Então, eu sou um pouco contra a questão de, né, isso é uma questão particular minha, de colocar a criança, por exemplo, diagnosticada com altas habilidades em uma série posterior. Porque eu acredito que fazer com que ela passe de uma série para outra, eu estou fazendo com que ela evolua algumas habilidades cognitivas, no entanto, que outras habilidades cognitivas fiquem precisando de um pouco mais de força ali para se desenvolver. Então, eu não gosto disso. Eu prefiro trabalhar com uma equipe multidisciplinar, com terapias diferentes. Essas terapias diferentes, elas então conseguiriam ali oferecer parâmetros, né, melhores para essa criança conseguir conviver com isso. Além do que, essas terapias
eles também possibilitariam para a família uma condição melhor de atender essa criança, porque a criança vai trazer tarefa para casa, a mediação da tarefa precisa ser diferente, né? Então, a mãe e o pai, quem convive com essa criança, precisa lidar com essa diferença, né? Então, essa equipe multidisciplinar que é responsável ali por orientar, prestar, né, esses esclarecimentos para a família. Existem salas especiais só para alunos com altas habilidades hoje ou não? Não, nós dizemos assim, hoje em dia no Brasil é por lei garantido a sala de recursos, né? Sala de recursos multifuncionais. Essa sala de recursos, então, ela oferece suplementação para as crianças diagnosticadas com altas habilidades, ou seja, que uma coisa suplementar, né? Além daquilo que está dando na sala de aula, no conteúdo normal, né? E ela oferece um trabalho de complementação para aqueles alunos que possuem dificuldades na aprendizagem. Então, essa sala de recursos, ela funciona tanto para o aluno com altas habilidades, tanto para o aluno com dificuldade de aprendizagem. Então, aquele profissional que está à frente a uma sala de recurso, ele precisa ser capacitado para atender esses dois tipos de criança, né? E dando o suporte adequado para os dois tipos, porque um é acima e o outro é abaixo, né? Então, eu preciso ter ferramentas específicas para atender cada criança na sua particularidade. Para os pais lidarem com isso em casa, às vezes, porque às vezes tem um filho que tem altas habilidades e outro filho que não Sim. tem. Talvez até com dificuldades. Então, isso gera assim, uma certa preocupação para quem convive. Primeiro porque não sabe como lidar, né? Essas crianças, elas têm, como eu falei, elas têm um raciocínio muito rápido, sabe? Então, acaba que os pais, às vezes, não conseguem lidar com essa criança normalmente, né? Aí sim que o pai e a mãe, né, as pessoas que convivem com essa criança precisam procurar ajuda para saber como conversar com essa criança, qual será a melhor maneira para estimular. Porque talvez naquela tentativa de você igualar um filho com altas habilidades a um filho normal, entre aspas, né, eu acabo que prejudicando aquele filho com altas habilidades. Porque o fato dele ter essas altas habilidades, se eu não estimulo isso, elas se perdem. Ou seja, isso. Pode existir esse bloqueio. Sim, porque se fica desinteressante para mim, eu não tenho necessidade daquilo. Então, acaba que a escola vai ficando chata, sabe? Então, a criança perde a vontade por aprender coisas novas, ela perde a vontade de estar ali. E outra coisa, se ela é centro das atenções, né? Se todo mundo fala, olha, mas ele sabe tudo, então por que ele vai saber tudo, né? Meio que essa criança acaba se fechando para o mundo do conhecimento ali, e essa questão da alta habilidade, então, acaba prejudicando o seu desenvolvimento cognitivo. Tanto que é normal nós termos crianças diagnosticadas um pouco mais tarde, com altas habilidades, embora elas apresentem dificuldade na aprendizagem de conteúdos escolares. E isso é causado por um bloqueio nessa construção dessa vida em sociedade dessa criança, né? Tem como resgatar isso de alguma forma? Sim, sempre com ferramentas específicas. Então, a maneira como a gente trata uma criança com altas habilidades, ela é um pouco diferente da maneira como a gente trata crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, sempre estimulando, né? E sempre trazendo coisas que essa criança talvez não conseguiria resolver. Porque senão, se ela consegue fazer tudo, e se você dá muita tarefa, muita coisa para ela fazer, se você enche a agenda dessa criança, também ela se cansa, né? Porque uma criança, ela precisa ter o horário de brincar, ela precisa ter o horário dela ser criança também, né? Então, não é só estimulação. E daí, quando você percebe que isso já está na hora de, né, parar por ali, então a gente dá uma coisa que essa criança não conseguiria fazer hoje, para daí sim que ela fique pensando e outro dia ela consiga fazer, né? Então, tem que ter atenção o tempo todo. E sempre procurar alguém que consiga dar o respaldo científico, né, para essa questão, porque se você acaba procurando um profissional que não consiga fazer um trabalho bom, consequentemente quem sofre, a família sofre, né, mas a criança sofre muito mais. Pela sua experiência, acontecem casos de, sei lá, tem 3 filhos e os 3 terem habilidades, ou normalmente um tem e os outros não? Não, acontece. Tanto que essa questão de genética e inteligência, entre aspas, né, é uma questão muito estudada. Tanto que foi na época do Piaget, lá em 1920 e poucos, né, ele trouxe isso à tona. Se a questão da inteligência era só base genética, porque percebiam-se, né, que as crianças muito inteligentes, elas vinham de famílias inteligentes também, que tinham membros inteligentes, né, mas não é bem isso que a gente entende hoje. Quanto mais estímulo a gente oferece para a criança, melhor vai ser as suas habilidades cognitivas.
cognitivas, né? Mas, no caso das altas habilidades e de algumas dificuldades de aprendizagem também, nós temos uma carga genética. Então, se às vezes tem alguém na família diagnosticado com raciocínio muito rápido, que consegue falar, aprender muito rápido, que fala vários idiomas, sabe? Então, é um motivo da gente procurar, sim, para ver se não tem alguma coisa relacionada. E é bom que daí, se tiverem vários iguais ou num patamar parecido, ajuda também na hora de tratar, né? Com certeza. E é bom que essas pessoas se entendem, porque as mesmas dificuldades que um tem, o outro também vai ter. E facilita. Com certeza, a vida de todo mundo. Muito obrigada pela participação mais uma vez.